Pode ser o povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu vou falar de um assunto mais uma vez polêmico, mas que adentra um pouco na teologia, no início de todas as coisas. Eu vou falar de Lilith. Você já ouviu falar de Lilith? A possível primeira mulher de Adão. A maioria dos cristãos estão acostumados a saber que a mulher de Adão, primeira e única, foi Eva, de acordo com a Bíblia Sagrada. Porém, existem escritos antigos, e há quem acredite neles, que na verdade existiu uma mulher, e essa foi a primeira mulher de Adão antes de Eva. Ela teria sido criada antes de Eva. É sobre esse assunto que nós vamos falar, se Lilith foi ou não a primeira mulher de Adão, quem é Lilith, hoje adorada no ocultismo, no satanismo, como uma deusa, ou um demônio, ou uma demônia. Até existem literaturas que tratam ela como um demônio, só que com o nome feminino, demônia, como se demônio tivesse sexualidade. Então esse é o assunto de hoje. Para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, você não paga nada, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito de tudo que vamos falar aqui e compartilhe com mais pessoas. É muito importante que você faça isso para que outras pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento das escrituras sagradas, também da história, de uma forma em geral. Então vamos lá. Quem é Lilith? Lilith é o antigo demônio dos sumérios. É isso mesmo. Lilith vem de Lilito, uma palavra suméria que fala de espírito do vento ou um demônio feminino. Em algumas fontes, a Lilith é descrita como um demônio, como uma entidade. Em outras, ela é descrita como um ícone que se tornou uma das divindades mais sombrias dos pagãos. Lilith é um dos espíritos femininos mais antigos conhecidos no mundo. Suas raízes vêm do famoso épico Gilgamesh, mas ela também foi descrita na Bíblia e no Talmud. É isso mesmo. Algumas pessoas já ouviram falar de Lilith, mas não têm conhecimento de que ela também é descrita na Bíblia Sagrada. Daqui a pouco eu vou mostrar para você e vou falar sobre isso. Já no Talmud babilônico, a Lilith ela é citada como a rainha dos demônios. Ela foi descrita como um espírito sombrio com uma sexualidade incontrolável e perigosa. Dizem que ela fertilizou com esperma masculino para criar demônios. Acredita-se que ela seja a mãe de centenas de demônios. Lilith é uma figura que aparece em alguns comentários e interpretações do Talmud, mas não está presente no texto do Talmud propriamente dito. E o mito de Lilith, que ela foi a primeira esposa de Adão, mas o abandonou. Existe esse mito que para alguns seria verdade. Para outros, até que não são cristãos, é um pouco difícil falar dessa questão do Gênesis, discutir a questão do Gênesis. Mas tem umas interpretações sobre esse assunto. O que se fala a respeito de Lilith como a primeira mulher de Adão é o seguinte: ela foi criada de início, assim como Adão foi criado, e quando Adão fora criado, ela foi criada com ele, Então, ela, diferente de Adão, que foi criado só do pó da terra, ela foi criada de pó, de lama, de outras coisas ruins, segundo alguns escritos. Então, quando os dois estão ali no jardim do Éden, quando eles vão ter a intimidade sexual, a Lilith não quer ficar por baixo de Adão, porque ela se diz não ser inferior a ele, mas ter a mesma autoridade, o mesmo poder. Ela quer ter uma igualdade
com Adão. E Adão rejeita isso, segundo alguns escritos. Ele quer estar por cima, ele quer liderar, e Lilith acaba abandonando o jardim do Éden. E aí os escritos dizem que Adão vai orar a Deus, vai falar com Deus e dizer que a mulher que Deus fez e que estava com ele o abandonou. E aí Deus manda anjos, e esses anjos encontram Lilith lá no Mar Vermelho com vários demônios, com várias entidades. Ela se junta a esses demônios e os anjos falam, né, que ela deveria voltar para o jardim do Éden, mas ela não quer voltar porque ela não quer ser inferior a Adão. A Lilith hoje, por causa dessa história, ela é tida como uma heroína entre as feministas, como um modelo, né, como alguém que as feministas se espelham. Aí entra a questão do feminismo e também daquelas que são, além de feministas, satanistas, ocultistas, que aí tem a Lilith como uma deusa ou como um demônio. A Lilith também, ela é tida como o demônio da sensualidade, da sexualidade. Ela foi adorada lá atrás por povos pagãos, até mesmo como a deusa da fertilidade. Há quem diga que a Igreja Católica, que suprimiu um pouco, quis abafar, esconder o nome Lilith, e até mesmo os antigos, antes da Igreja Católica, né, os judeus quiseram também apagar meio que esse nome, já porque ela era adorada na antiguidade como a deusa e deusa da fertilidade. Aí o que acontece? Nós vamos encontrar Lilith na Bíblia Sagrada? Sim, nós encontramos no Talmud babilônico, nós encontramos na tradição judaica, né, que ela é o demônio mais notório. A única diferença era que no lugar do pó puro, como eu falei, ela também usava sujeira e resíduos, né? Então, tradicionalmente, Lilith significa a noite, está relacionada a atributos ligados aos aspectos espirituais da sensualidade e liberdade, mas também ao terror, a divindade sombria e a deusa do sexo. Em 2100, para você ter uma ideia, antes de Cristo, ela é citada em um poema da Epopeia de Gilgamesh, né? Então agora vamos ver a Lilith na Bíblia, se tem ou não tem ela na Bíblia. Em Isaías capítulo 34, versículo 4, são poucas as traduções que você vai encontrar o nome Lilith, né? O texto, em algumas traduções que citam o nome dela, diz o seguinte, Isaías 34 e 14. Os gatos selvagens se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Ali também repousará Lilith e encontrará descanso. Né? Eu tenho aqui no original também, está diante de mim aqui no original, esse texto bíblico, e dizem que aqueles que acreditam, né, na existência da Lilith, que está no texto original, alguns estudiosos, né, do grego falam que está sim no original, mas a maioria das traduções não se encontra mais Lilith, mas sim uma coruja, o nome de uma coruja, ou simplesmente fala desses animais que descansam em vez da Lilith. Aí vem as hipóteses, né, que a Igreja Católica tinha mudado a tradução desse versículo, justamente para que não se falasse mais da Lilith. Então, a única vez na Bíblia que se encontra o nome Lilith é em Isaías 34, 14, mas poucas traduções ainda são encontradas, outras não existe o nome Lilith. Então é a única vez, biblicamente falando, uma visão cristocêntrica, não existe base para se acreditar em Lilith como a primeira mulher de Adão antes de Eva. Infelizmente, até alguns que se dizem cristãos acreditam nessa hipótese por terem buscado e lido
livros extra-bíblicos. Mas nós que somos cristãos, a nossa regra de fé, a nossa bússola, a nossa fonte, aonde não há erro, canon ou cânon sagrado, é a Bíblia. É os 66 livros que nós evangélicos ou protestantes, como queira, temos em mãos. Então não existe base para isso. Apesar de pegarem até mesmo o texto de Gênesis, porque primeiro aparece só Adão, né, falando dele sendo criado, e fala da mulher sendo criada, mas não diz o nome. Lá na frente é que vai aparecer Eva e vai dar detalhes de como ela foi criada, que Deus colocou um sono em Adão. Então aí que eles encontram a base para dizer que antes foi criada a Lilith. Só que ou a Bíblia não dá detalhes, ou os mais antigos judeus tiraram a parte editorial onde estava a Lilith, justamente por causa dessa antiga adoração, para que não houvesse mais essa idolatria a ela como uma deusa, né? Aí vem a parte satanista, ocultista, do Cabala e outras escritas. Então essas visões, né, de ter havido na edição, né, terem tirado Lilith, né, isso aí historicamente não tem base, biblicamente também não tem base para se crer que Lilith tenha sido a primeira mulher de Adão. A Bíblia deixa claro que foi Eva. É claro que nós não entendemos tudo que está na Bíblia, nem em Gênesis, nem em vários outros livros da Bíblia, porque em parte nós conhecemos, tem coisas que nós não vamos conhecer aqui, está lá em Deuteronômio. Então se a gente ficar buscando textos, né, que não tem base bíblica ou que contradiz as Escrituras, pelo menos nós cristãos de verdade não podemos fazer isso, não podemos crer nesse tipo de mitologia. Agora, eu acredito na existência da Lilith, nunca como um ser que foi criado por Deus e primeira mulher de Adão. Eu acredito na existência da Lilith como entidade, como um demônio, assim como ela é adorada mesmo dentro do satanismo, do ocultismo. Eles creem nela, né? Alguns satanistas chegam a relatar que veem, que falam com ela, né? Uma entidade poderosíssima, segundo os ocultistas. Ela é falada, né, ou é dita a respeito dela que ela seja a rainha do inferno, ou uma das rainhas, se é que se pode ter mais de uma, né, no inferno. Até quem diga que exista mais do que o inferno, né? Tanta coisa que a gente vê em literaturas e ensinos hoje em dia. Por isso que temos que ter o maior cuidado de ficar com a Bíblia. A gente pode procurar algumas coisas, ler alguns livros, eu leio de tudo, mas a Bíblia sempre tem que ser a nossa fonte e regra de fé. Não podemos fugir da Bíblia. Então não tem base para Lilith ter sido a primeira mulher de Adão. Agora eu acredito nela como uma entidade, como um demônio que age na área da sensualidade. Sim, isso é possível que exista, porque a quantidade de demônios, né, dos anjos caídos são muitos, uma terça parte dos anjos do céu. Quando você vai ver a quantidade de anjos dos céus, está lá em Apocalipse, são milhares de milhares de milhares. Então, se você for fazer o cálculo disso aí, que é uma linguagem até simbólica, o número de anjos é uma quantidade incontável, né? Então os demônios também são muitos, são muitos. A gente vai ver histórias de entidades, de demônios, de príncipes do inferno, que eu já tratei sobre alguns aqui e vou tratar futuramente sobre outros, que segundo as literaturas ocultistas dominam legiões de demônios, né? E uma legião de demônios é 6.000 demônios. Então a Lilith, eu acredito nessa possibilidade da existência dela sim como uma entidade, já que historicamente foi adorada lá atrás como uma deusa, assim como lá atrás era muito adorado Baal, os Baalins, né? Isso tudo vem uma transliteração, se podemos assim dizer, e passaram a usar esses nomes de deuses lá atrás para serem cultuados, para serem adorados,
né, desde o passado que já havia um sincretismo, né, em meio à religião para que os demônios fossem adorados de forma oculta. Hoje existe isso até de forma oculta em músicas brasileiras, americanas, internacionais, em shows. E hoje a gente também tem visto já de forma mais aberta o satanismo sendo exposto e as pessoas adorando mesmo o diabo, adorando a Satanás. Então a Lilith, na minha visão, é uma entidade, é um espírito maligno que desde muito tempo já é adorado como uma deusa, né, mas que na verdade nunca foi, um demônio.